Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É sempre um prazer, uma alegria tê-los aqui conosco no Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Nosso boa noite também, igualmente, aos amigos e irmãos internautas. O vídeo que acabamos de assistir sobre o Leão Denis é de 13 a 15 de março, no Teatro Positivo, em Curitiba. Teremos a realização da 28ª Conferência Estadual Espírita com o tema O Problema do Ser, do Destino e da Dor, livro que faz parte das obras escritas pelo autor francês, Leão Denis, que acabamos de assistir vídeo de sua biografia, e são da sua autoria: Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc, No Invisível, O Além e a Sobrevivência do Ser, O Espiritismo e o Clero Católico, O Espiritismo na Arte, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, O Grande Enigma, O Mundo Invisível e a Guerra, O Porquê da Vida, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Progresso, Provas Experimentais da Sobrevivência e Socialismo e Espiritismo. As inscrições podem ser feitas no site www.conferenciaespírita.com.br. É uma forma de homenagearmos Leão Denis e estudar a sua obra. O GEMPAS, desde o dia 3/2, está promovendo explanações para conhecermos um pouco do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, notadamente a terceira parte, que trata sobre as potências da alma. As palestras poderão ser conferidas no canal do YouTube e os títulos são: Dor, a Mestra Silenciosa da Alma; Consciência, a Voz Divina em Nós; Pensamento, Força Criadora do Destino; Livre-arbítrio, a liberdade de escolher e evoluir; Vontade, força que impulsiona o espírita; Amor, a mais alta potência da alma. E em nossa casa, nós continuamos com a realização das matrículas para a evangelização infanto-juvenil, que já teve início agora dia 7/2, às 15 horas, ao sábado, Infância e Juventude. E as fichas, aqui se encontra a nossa mesa. Aqueles que quiserem, é só nos procurar. E também nós já iniciou o 8º grupo Estudo dos Princípios Básicos da Doutrina Espírita. E toda terça-feira, então, do 10/2 a 12/4, teremos o estudo das 21 às 22 horas. Aqueles que quiserem conhecer e participar, é só nos procurar também ao final do Evangelho. E também temos o estudo do livro que se chama Vereda Familiar, de Raul Teixeira, que também está sendo estudado ao sábado, das 15 horas às 16 horas. Todos também estão convidados a participar deste estudo do livro Vereda Familiar. Muito bem, para darmos início então ao Evangelho desta noite, convidamos a todos a elevarmos os nossos pensamentos a Jesus. Divino amigo, querido irmão, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos mais uma vez, nesta casa que sempre nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, para buscarmos o entendimento, a compreensão dos ensinos da doutrina espírita, consoladora por excelência, e que vem nos explicar quem somos nós, de onde viemos, qual a nossa finalidade aqui na Terra e para onde nós vamos após a morte do corpo físico.
querido irmão, igualmente pedimos a presença dos queridos amigos espirituais para nos amparar, trazer para todos nós as suas vibrações de paz e de amor. E pedimos igualmente pelo nosso irmão, Senhor, que ele seja amparado, inspirado, e assim trazer para todos nós, recordar os teus ensinamentos, que também faz aos nossos corações, carentes que somos, Senhor, do teu amor. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, hoje conosco então o nosso irmão Vitor. Ele vai tratar então do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, e o tema de hoje, Consciência, a voz divina em nós. Seja bem-vindo, o nosso irmão. Meus queridos irmãos, boa noite, muita paz, que essa serenidade, essa luz desse templo do Senhor nos favoreça na reflexão que temos para essa noite. Então, falando um pouco sobre essa obra, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, nós vamos abranger ali apenas um pequeno feixe desse grande trabalho, desse monumental trabalho de Leon Denis. Recordando a biografia que foi mencionada no início, Leon Denis ali contemporâneo do período de Kardec, do surgimento do Espiritismo, veio a conhecer o Livro dos Espíritos aos 18 anos e autodidata, aprendeu não só sobre o Espiritismo, mas sobre diversas áreas do conhecimento, a contabilidade, a arte. E no Espiritismo, ele é um desses gigantes sobre os quais nós construímos aqui os nossos entendimentos. São nesses ombros de gigantes que nós conseguimos ver mais adiante, ampliar o nosso horizonte de perspectiva. E no princípio, com Kardec, vieram esses gigantes, como Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, que especialmente nas áreas da ciência e da filosofia vieram expandir o conhecimento espírita. Mas dentre esses vultos dos primeiros tempos, sem dúvida, Leon Denis traz uma mensagem muito especial. É muito singular o trabalho de Leon Denis, especialmente desenvolvendo a filosofia espírita. E no trabalho de desenvolvimento da filosofia espírita, sem dúvida, destaca essa obra monumental, que já em seu título encerra para nós temas dos mais afetos do pensamento humano, que são o problema do ser, do destino e da dor. Dúvidas que já ressoam em nosso íntimo há muito tempo, desde o surgimento do pensamento, já vem em nós uma dúvida do que somos, de onde viemos, como viemos parar aqui, qual é a nossa essência, problemas do destino, para onde vamos, a morte é o fim, sucederá algo depois do perecimento da carne física e da dor. Por que existe a dor? Por que sofremos? Então, Leon Denis, que devotou a sua vida ao Espiritismo, escrevendo ali diversas obras, sem dúvida nenhuma, essa é uma das obras que mais nos chama a atenção quando pensamos na filosofia espírita e no desenvolvimento da filosofia segundo o Espiritismo. E já na introdução, mostrando a sua vertente filosófica, ele traz uma questão muito interessante.
ressaltando para nós como que às vezes esses problemas iniciais, esses problemas tão elementares do pensamento, eles passam e nós passamos uma vida, uma existência, sem nos dedicarmos a refletir a respeito, a meditar sobre essas questões fundamentais da vida. Ele diz que o ensino ministrado pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas. Em compensação, quase nada do que mais precisamos conhecer para o encaminhamento da nossa existência terrestre e para a preparação para o além. Então a gente conhece muito os detalhes de funcionamento de uma máquina, de um computador, o funcionamento da biologia, das estruturas, das organelas. Conhecemos na ciência dos mais diversos ramos, mas passamos às vezes a vida sem pensar como devemos encaminhar essa existência aqui na Terra e o que nos aguarda no além da morte, no depois da morte. E falar sobre a consciência, que é o tema que nos é afeto hoje, essa potência da alma, será um tanto desafiador, porque por mais que seja algo muito íntimo, próximo de nós, é ao mesmo tempo uma abstração, algo muito diáfano e distante da nossa percepção, muitas vezes por descuido nosso, que não buscamos ali aprofundar na reflexão a esse respeito. Mas é um conhecimento necessário. É um conhecimento muito importante se nós almejamos pensar a nossa vida, traçar o nosso futuro, projetar os nossos ideais, conhecer a nossa consciência. Nós vamos, para chegar na consciência, que está na terceira parte, As Potências da Alma, o livro possui 3 partes, nós precisamos primeiro fazer uma pequena passagem na primeira parte, que trata do problema do ser, já que a consciência está intimamente ligada ao problema do ser, está intimamente ligada à alma, que é trabalhada por Leon Denis nessa primeira parte. Ele já inicia essa primeira parte com diversas perguntas, e essas perguntas elas se encontram espalhadas ao longo da obra e elas nos movem em nossa pesquisa, em nossa reflexão. O que nós somos? Qual é a nossa essência? Esse é o problema do ser. Pode-se conhecer o eu, pode-se analisar, descrever, entrar em minudência sobre o que é isso, o que me constitui. Ele vai adiante também falar sobre o problema do destino, o que nos aguarda, qual que é o nosso destino. Ao final ele fala o porquê existe a dor. E em tudo isso ele busca trazer quais são as repercussões morais dessas questões elementares em nossas vidas. O que o conhecimento da consciência, do ser, do destino, da dor, repercute em nossa esfera moral, em nossa esfera ética. Mas vamos então, como eu disse, para essa primeira parte do problema do ser. E quando ele traz esse problema, já no 2º capítulo, na abertura, ele enuncia o problema da seguinte forma, e é interessante trazer aqui a leitura para a nossa compreensão. O primeiro problema que se apresenta ao pensamento é o do próprio pensamento, ou antes, do ser pensante. Dos problemas que surgem ao nosso pensamento, o primeiro é o pensamento, ou mesmo, nós que somos esse ser pensante. Que é isso?
O que é o pensamento? O que é o ser pensante? É o primeiro problema. Porque pensamos, percebemos. Né? Conhecida a frase, né? Penso, logo existo, né? Cogito ergo sum, que é a negação dos sentimentos, dos sentidos externos, não permite a nós ignorar a existência do pensamento, que por si só afirma a existência de algo, que precisa ser conhecido, meditado. Então, pensamos. Se pensamos, existimos, e se pensamos, o que é o pensamento? O que é esse ser pensante que nós somos? É isto para todos nós, diz Leon Denis, assunto capital, importante, que domina todos os outros e cuja solução nos reconduz às próprias origens da vida e do universo. A compreensão do pensamento, do ser pensante, do eu, perpassa a solução do próprio universo, da própria origem da vida. Ele vai buscar, então, refletir sobre qual é a natureza da nossa personalidade. Vejam que perguntas intrigantes, né? Que dúvidas interessantes nos fazem pensar. Qual é a natureza? Essa natureza, ela comporta um elemento suscetível de sobreviver à morte? Qual é a nossa essência? O que somos? Qual é a natureza íntima nossa? Essa natureza, ela sobrevive à morte? Que, em outras palavras, ela é algo além do domínio da matéria, que se encerra na nossa percepção pelos sentidos? No desenvolvimento dessas respostas, Leon Denis vai dizendo que o problema do ser se confunde com o próprio problema da alma. Alma é esse extra que anima essa matéria, essa animação que leva vida à matéria e que adota de características diferentes do que nós observamos nas coisas inanimadas. Ele vai dizer que as provas da existência da alma são de duas espécies, morais e experimentais. Porque ele vai buscar descer às minúcias de comprovar a existência da alma. E aqui ele traça duas formas de trazer essa comprovação: morais, que ele quer dizer no sentido lógico, filosófico, racional; experimentais, que é no sentido científico, nas experiências da indução. E ele vai buscar trazer várias situações que indicam a existência da alma, que não será o escopo aqui da nossa palestra, nós não vamos abrangê-las, mas ele diz da prova da existência da alma através do pensamento e da experiência. Vamos trazer apenas duas reflexões capitais, aproveitando todo o arcabouço que ele traz, só duas, para pensarmos sobre a existência da alma. A primeira, que é a primeira que ele traz, é que a matéria não pode gerar qualidades que ela não tem. A matéria não pode gerar qualidades que ela não tem. Com isso, ele quer dizer que se nós temos em nós e percebemos em nós o pensamento, a razão, os sentimentos, o amor, se temos tudo isso e a matéria em si não tem, não é da matéria que deriva a alma, é algo diferente. Esse algo diferente, na verdade, leva até o sacrifício da própria vida, contra o próprio instinto de sobrevivência, às vezes em defesa de ideais. Como temos diversos exemplos, como os primeiros cristãos ali no martírio dos circos romanos, etc. Então,
a junção de átomos, as moléculas, não podem produzir sentimentos, pensamentos. Porque, como dito, a matéria não pode gerar qualidades que ela não tem. E se ela não tem essas qualidades, o que nós temos não provém dessa matéria. Provém de algo distinto, de uma alma. Mais adiante, já iniciando um pouco a interface com o nosso tema, né, que é a consciência. Ele diz que a noção do bem, gravada no fundo das consciências, é igualmente prova evidente da nossa origem espiritual. Se o homem procedesse do pó, ou fosse resultante das forças mecânicas do mundo, não poderíamos conhecer o bem e o mal, sentir remorso, nem dor moral. Avançando então nas reflexões a respeito da alma, ele fala que, veja bem, o remorso que nós sentimos, essa dor moral, esse incômodo, quando percebemos um desvio de comportamento, é indicativo de uma consciência. Essa singularidade, essa consciência que temos em nós também é indicativo da existência da alma. É essa noção do bem que está gravada no nosso fundo. É a consciência. Se fosse apenas procedente do pó, resultante das forças mecânicas do mundo, a gente não poderia conhecer o bem e o mal, mas nós o conhecemos. E antes que sejam enunciadas as leis morais, as leis divinas, as leis de Deus, as leis humanas, nós já temos no nosso íntimo um arcabouço que nos permite sinalizar o que é correto, o que é incorreto. Aquele vigilante atento que está percebendo todos os nossos comportamentos e pensamentos e nos alertando quando desviamos de uma rota segura, de uma rota correta. Essa consciência, ela é igualmente indicativo dessa alma. E ele vai dizer que a consciência, o eu, entre aspas, é o centro do ser, é a própria essência da personalidade. Olha que interessante, então, buscando lá no problema do ser, ele vai dizer que a consciência é o centro do ser, a essência da personalidade. Ser pessoa é ter uma consciência. Ser pessoa é ter uma consciência, um eu que reflete, examina-se, recorda-se. Ele traz então para o âmago da existência da personalidade o conceito de consciência. Consciência. Um eu que reflete, que pensa, que se examina, percebendo os erros, como já falamos, a noção do bem e do mal, que nos traz o remorso, essa dor moral diferente, né? Diferente da dor física, mas que dói também. A Gisele trabalhou brilhantemente a ideia da dor aqui, falando disso no primeiro estudo dedicado a Leon Denis, né? Que examina-se, que recorda-se, que guarda a memória. E às vezes uma memória que transcende a própria existência atual. Então essa ideia da consciência, Leon Denis traz os seus germes lá na primeira parte, trabalhando o problema do ser. Quando ele vai lá na terceira parte falar sobre as potências da alma, esse tema ele aprofunda. E ele nos traz reflexões muito pertinentes. Já bem no princípio do capítulo, chamado A Consciência, o Sentido Íntimo, Denis vai trazer a ideia de que a consciência é, pois, o centro da personalidade. Veja, retomando a mesma ideia. A consciência é, pois, o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo.
Então, como centro da personalidade e, portanto, constitutivo dessa personalidade também, ele é indestrutível. A consciência é indestrutível, porque a nossa personalidade também é indestrutível. Ele persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência está lá no fundo dessa personalidade e vai conosco nessa travessia da alma, séculos a fim, em busca de conhecer e despertá-la. Porque por mais que esteja conosco, a nossa percepção da consciência, como já adiantamos no princípio, é por vezes ainda muito superficial, muito abstrata. O que é essa consciência que trazemos conosco? O que ela nos diz? O que ela nos fala? E não por acaso, meus amigos, vemos tantas e tantas vezes em obras espíritas a temática, o despertar da consciência. Ora, então há uma consciência que dormita, uma consciência subliminal, que está ali abaixo dessa superfície da percepção nossa, do nosso conhecimento de nós mesmos. Então há essa consciência que está no nosso íntimo, que está conosco através dos séculos da nossa existência, que é indestrutível e continuará conosco, mas que por vezes conhecemos muito mal. Por vezes, a percepção nossa do mundo externo é muito mais clara e definida do que a nossa visão do mundo interno. Ele fala que, embora indestrutível, perene e una, indivisível, a gente pode classificar a consciência em alguns planos. Nós aqui, no nosso conhecimento ocidental, gostamos muito dessas classificações, da maneira cartesiana, de compreender as coisas, porque nos facilita ao categorizar as coisas, ao dar características, uma melhor percepção. E ele faz isso. Então, deixando claro que a consciência ela é una, mas ela pode possuir planos para nossa melhor assimilação. E ele propõe, por exemplo, a consciência física. Essa primeira, mais rudimentar, que se confunde até mesmo com a ideia de um sensorium, está ligado às sensações externas, aos sentidos. É uma primeira consciência, que nos coloca a par da situação que nós estamos aqui na Terra, por exemplo. São esses feixes que nos abrem, os sentidos, esses feixes que nos abrem à percepção do mundo externo. É uma consciência mais fácil de acessar, a consciência física. Ele diz que adiante existe a consciência intelectual, que nos dá o sentimento e o juízo, O sentimento e o juízo, e a razão, e que permite que a alma compreenda-se a si mesma, a consciência intelectual. Adiante teremos ainda a consciência moral ou espiritual, que nos permite sentir o mundo moral, suas causas e suas leis. Compreender as leis de Deus, as leis da natureza, quais são as causas da vida, quais são os efeitos das nossas condutas, dos nossos comportamentos, é a consciência moral ou espiritual. E por fim ele menciona a consciência subliminal, esse eu profundo, que no mergulho da matéria, pelo filtro da mente, do cérebro humano, o filtro do corpo, ele se torna mais das vezes inacessível, indevassável. Mas que a gente consegue, por meio da expansão da alma, da expansão do espírito, dos fenômenos de expansão da alma, acessá-lo, por meio da intuição, por meio de fenômenos mediúnicos, nós conseguimos alcançar essa consciência subliminal, um eu profundo, onde encontraremos a centelha divina que nos criou. Porque se nós somos criados por um Deus, em nós habita uma centelha divina,
que nos fala, que fala a nós, que nos traça diretrizes, as leis divinas. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas ele já adianta que é uma maravilha que se avantaja a todas do exterior. Existe uma maravilha no mundo, algo de maravilhoso, muito além de tudo que há no exterior. Essa maravilha, ele diz, somos nós mesmos. Essa maravilha somos nós mesmos. É o espelho oculto no homem e que reflete todo o universo. Mais adiante ele diz, o mais belo livro está em nós mesmos. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele pode ler. Então temos um espelho oculto que reflete o infinito do universo, nas suas dimensões de tempo e espaço. De tempo e espaço. De tempo porque dormita em nós todo um passado que já vivemos e está em estado latente, germinal, embrionário, um futuro em potência. O infinito do espaço está também dormitado nessa potência da alma, que é a consciência. É algo de maravilhoso. Mas mais das vezes os nossos olhos internos se fecham para dentro, enquanto as sensações muito mais fáceis e os sentidos externos muito mais fáceis de acessar falam com muito mais eloquência. Falam com muito mais eloquência. Mas é interessante quando ele usa essas alegorias, né? Espelho oculto. Um espelho. Um espelho reflete. Talvez nós não conseguimos o desvelar completamente, mas podemos levantar ali um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, para compreender partes desse universo que nos cerca. E aí nos interessa questionar qual parte nós temos buscado refletir. Aonde estamos voltando esse espelho oculto? É muito interessante porque Emmanuel também utiliza uma metáfora semelhante na obra Pensamento e Vida, logo no primeiro capítulo, quando ele fala da mente, que ele diz que a mente é esse espelho da vida. A mente é espelho da vida. Interessante a analogia semelhante de Emmanuel. Ele nos fala também dessa potência do espelho. Capítulos adiante, quando fala da afinidade, ele fala um outro detalhe interessante sobre esse espelho, que ele diz que quando nós voltamos esse espelho para os erros dos outros, muitas vezes nós acabamos por incorporá-los a nós mesmos. E é por isso que mais das vezes aquelas pessoas que criticam comportamentos alheios vêm a cometê-los adiante. Então é um espelho poderosíssimo que temos dentro de nós e que nos compete desvelá-lo, tirar o véu que o encobre. E tenhamos muito critério na busca de desvelá-lo da melhor forma possível para alcançarmos o bem que rege o universo e que está em todo o universo. E aqui falando dessa maravilha interna, falando um pouco desse algo de maravilhoso que temos em nós, não há como não recordar a mensagem imortal e já bem conhecida do Cristo, registrada pelo apóstolo Lucas, no seu capítulo 17, nos versos 20 e 21, quando ele diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus está dentro de nós. Nós buscamos muitas vezes o maravilhoso e o extraordinário fora de nós. A história humana registra que nós buscamos a Deus e as divindades, de modo geral, inicialmente por meio de fenômenos exteriores, intitulando deuses do trovão, do raio, da chuva, do sol.
buscamos Deus fora de nós, em fenômenos exteriores. Depois concebemos que Deus viveria em um trono, em um centro de um universo, algo distante, remoto, acima das nossas vistas. E o procuramos quando levantamos o olhar para distante no alto. Mais adiante, colocamos Deus como experiências transcendentes, algo ainda etéreo, diáfano, mais difícil de acessar. Mas quando voltamos os olhos com cuidado para o Evangelho, recordamos que Jesus diz: o reino de Deus está dentro de nós. A consciência nos fala de um Deus que está dentro de nós, uma centelha divina que está dentro de nós. Buscamos devassar o mundo externo à procura de uma divindade que nos criou, que traz leis que regem o universo, e por vezes deixamos esquecido esse templo interno. Esse templo interno que somos nós mesmos, em nossa intimidade, em nossa consciência. Recordando que quando Jesus utiliza a expressão alegórica, reino de Deus, ele faz alusão à ideia de um domínio. O reino era a forma concebida ao tempo dele de governo, da vontade de um soberano por meio de suas leis. De modo que o reino de Deus é o governo da vontade de Deus por meio de suas leis. O reino de Deus em nós é o domínio das leis de Deus. É a realização da vontade divina e o cumprimento das leis de Deus. E vejam que interessante. Allan Kardec, ao iniciar a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trabalha as leis morais, já nas primeiras perguntas, na questão 621, ele questiona onde está escrita a lei de Deus. E a resposta singela e direta é na consciência. Na consciência. Há muito tempo, os discípulos já confundiram a expectativa da edificação de um reino de Deus como um reino aqui na terra. Um reino de pedra, um reino perecível. Mas Jesus, que traz verdades eternas e que nos fala de eternidade, ele buscou não edificar um templo, um espaço ou um domínio suscetível às alternâncias e às mudanças e às efemeridades do tempo. Ele buscou edificar um templo imperecível, um reino de eternidade dentro de nós. É por isso que cada um de nós é um mundo em que Cristo deve nascer. Na edificação desse reino divino, nesse domínio da vontade divina em nós. Porque quando desviamos dessa vontade divina, vamos encontrar a frustração, vamos encontrar a dor, o sofrimento. Vamos nos afastar da felicidade. Isso já está na questão 614, a primeira da terceira parte, a primeira questão da terceira parte, em que é dito que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. A nossa infelicidade está em se afastar dessa lei de Deus, dessa vontade divina. Então o mestre, quando veio à Terra traçar o seu programa de redenção da humanidade, ele buscou semear em nossos corações o reino divino. E é no trabalho, na nossa intimidade, que nós vamos edificar esse reino divino,
E nesse trabalho da nossa intimidade, refletiremos em nossa conduta, em nossos pensamentos, em nossos comportamentos, uma mudança essencial. Uma mudança de parâmetro de vida. Daí a importância de compreender essa consciência. Porque, gente, a gente fala às vezes disso aqui e a palestra nos limita muito de forma rápida, tangenciando o tema, mas Leon Denis busca aprofundá-lo. Vejam, a consciência é questão de capital importância para a nossa compreensão de nós mesmos e para também o projeto de nosso próprio progresso. Adiante, trazendo outro trecho muito importante aqui da compreensão da alma e da consciência, Leon Denis diz o seguinte: a causa inicial e o princípio da sensação não estão no corpo, mas na alma. Os sentidos físicos são simplesmente a manifestação externa e grosseira, o prolongamento na superfície do ser dos sentidos íntimos e ocultos. Por que a gente está falando de sentidos nesse momento? Porque mais das vezes nos deixamos guiar por eles, sem nos atentarmos que eles são extremamente limitados. Já temos plena ciência que nós temos 5 sentidos apenas. Desses 5 sentidos, sabemos que todos eles são limitados. A nossa visão não alcança nada aquém do infravermelho ou além do ultravioleta. A nossa audição, quando perfeita, não capta nada abaixo da frequência de 20 Hz ou acima de 20 mil Hz. Quem faz aí teste de audiometria vai ver que a gente não chega lá no 20 mil Hz, a gente fica com 16 mil, a gente fica lá embaixo. E com o tempo vai perdendo ainda, né? Os nossos sentidos são todos limitados. Denis até traz uma citação de uma pessoa que fala que nos processos de emancipação da alma, contando as suas experiências a esse respeito, em desdobramentos, né, diz que quando está encarnado, sente-se como em uma torre, com apenas 5 janelas para perceber o mundo exterior. E quando a alma emancipa, ela percebe todo o entorno, como se estivesse no topo dessa torre. A visão é completa, os sentidos ampliam-se. Nós não vemos cores, não ouvimos sons, não percebemos coisas que os nossos sentidos não permitem. São grandes filtros à percepção do mundo, mas nós nos deixamos guiar por eles, que às vezes nos enganam, que às vezes nos limitam. Mas na essência os sentidos estão na alma, estão no ser, que são muito mais amplos, como já dissemos. A alma, em sua expansão, ela pode quebrar a parede da carne que a encerra e comunicar por seus próprios sentidos com os mundos superiores e divinos. Lá chegaremos, devassando essa consciência, buscando fechar um pouquinho essas janelas da percepção do mundo exterior e abrir das potências da alma, os sentidos da alma. E aí, voltando ao início do capítulo, isso é importante para a gente compreender e para a gente já ir caminhando para o final, que a alma é uma emanação, uma partícula do absoluto. Uma partícula, uma emanação do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. O aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si, por meio de seus sentidos e energias latentes. Então, derivados desse Criador absoluto, nós temos nas experiências da vida que buscar a manifestação cada vez mais grandiosa do que há de divino em nós. Mas como expandir essas manifestações divinas em nós? Como ler esse livro interno maravilhoso? Como acessar por completo? Como aumentar e facilitar o nosso acesso a esse espelho oculto que ele nos fala?
E ele nos deixa uma dica prática ao encerrar o capítulo. Prática e muito interessante. E muito atual hoje, eu diria. Muito atual porque a exacerbação dos sentidos tem sido muito presente em nossos dias. As distrações do mundo estão maiores e muito mais nos atingem hoje em dia. As distrações estão muito perto, né? A gente puxa um celular, tem conteúdo para nos distrair por horas. Por horas. Os sentidos falam muito alto. As coisas sensoriais falam muito alto. E às vezes essa consciência vai ficando falando baixinho. E a gente não abre os nossos ouvidos de ouvir, os nossos olhos de ver para essa consciência, para essa conexão com Deus, que já vimos. Não precisamos buscar fora, buscamos dentro de nós. O universo infinito não tem um centro. Deus está em tudo. Deus está em nós. E ele nos deixa essa dica prática. Ele diz assim, ele diz que nós devemos nos insular em certas horas do dia ou da noite, suspender as atividades dos sentidos externos, afastar de si as imagens e ruídos da vida externa. É necessário para isso concentrar-se e, na calma, recolhimento do pensamento, fazer um esforço mental para ver e ler no grande livro misterioso o que há em nós. Nesses momentos, apartai de vosso espírito tudo o que é passageiro, terrestre e variável. Então, para ler esse livro interno, facilitando em nós os canais da intuição, aprendendo a ouvir a vontade divina que sussurra em nosso peito, ele nos sugere pegar certas horas do dia ou da noite, fechar, cessar um pouco as percepções do mundo externo, as imagens, os ruídos, buscar um lugar calmo, quieto, um trabalho de meditação. Hoje está tão popular, né, dizer o mindfulness, né, perceber-se ali, naquele instante, naquele momento, deixar as atribulações, os problemas da vida, da profissão, das exigências sociais de lado, buscar nos perceber, falar conosco mesmo, ouvir esse barulhinho interno, esse sussurro íntimo, ler esse livro maravilhoso que está em nós. Precisamos de um pouco disso. Gente, nós temos uma vida muito atribulada, cheia de compromissos, e os entretenimentos tomam muito nosso tempo. Entretenimento da televisão, da série, do filme, do Instagram, do TikTok, enfim. Nos distraímos muito. É preciso, às vezes, dedicar pequena parcela do dia nesse trabalho. É uma indicação que aparece no Livro dos Espíritos também, na questão 919, em outros vários lugares. Então, indica que é necessário nós buscarmos isso de fato. Pequenas pausas durante o nosso dia, corrido, atribulado, para buscar um contato íntimo conosco mesmo. Só para completar, ele diz o seguinte ainda: as preocupações de ordem material criam correntes vibratórias horizontais, que põem obstáculo às radiações etéreas e restringem as nossas percepções. Ao contrário, a meditação, a contemplação e o esforço constante para o bem e o belo formam correntes ascensionais para cima, que estabelecem a relação com os planos superiores e facilitam a penetração em nós dos eflúvios divinos. Com esse exercício repetido e prolongado, o ser interno acha-se pouco a pouco iluminado, fecundo e regenerado. Essa obra de preparação é longa e difícil.
e já não nega. Reclama às vezes mais de uma existência. Por isso nunca é cedo demais para empreendê-la. Seus bons efeitos não tardarão a se fazer sentir. Então ele fala que essas preocupações do dia a dia nos levam a correntes horizontais de pensamento, nós vamos nos vincular a essas correntes. Agora, quando nós buscamos a meditação, a reflexão, o bem, o belo, nos vinculamos a correntes ascensionais. Correntes ascensionais. Né? Essas correntes horizontais, à maneira daquela cobra que veio tentar Eva, nos falam das coisas aqui da terra. Nós precisamos abrir os caminhos para as correntes ascensionais, os ideais superiores, que vão nos inspirar. Então, essa pausa favorece a intuição, a inspiração, a elevação de modo geral. Para a gente concluir, vamos trazer aqui uma poesia, ao mesmo tempo singela e belíssima, da poetisa Alta de Souza, deixada para nós na obra Parnaso de Além Túmulo, que é a primeira obra do Chico. Uma bem conhecida, chamada Mensagem Fraterna, inclusive foi até musicada. Ela nos diz o seguinte, resumindo um pouco do que nós trabalhamos com arte, com poesia, né? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, Alta de Souza, trazendo essa mensagem fraterna, nos orienta a voltar-nos a esse templo interno e abandonado. A consciência que, com seu despertar no ser inteligente, no espírito, desde a aquisição do pensamento contínuo, está em nós, é esse templo interno e abandonado. Quanto não abandonamos esse templo? A mais alta de todas as capelas. E aqui é interessante, recordando dos movimentos literários que buscavam uma torre de marfim, os parnasianos que buscavam se afastar dos problemas da terra, alcançando o isolamento, o acrisolamento em torre de marfim, os simbolistas que falavam dessa torre como algo transcendente. Alta de Souza, retomando de certo modo esses ideais presentes na cultura, está presente, a Torre de Marfim é uma expressão que está presente desde o Antigo Testamento, mas é retomado na literatura francesa ali do século XIX, trazendo esse ideal de isolamento, de afastamento. Ela fala que algo alto, distante, fora dessa sujeira do mundo baixo, ela diz que a mais alta de todas as capelas está dentro de nós. O templo mais alto não está externamente. O templo sagrado de Deus não está em local externo. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Esse templo está dentro de nós. Ela diz que, voltando lá, nós vamos encontrar as respostas mais lúcidas e belas, porque ela diz em seguida, ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Então a prece é esse mecanismo de conexão divina com o nosso Criador e conosco mesmo. É a prece, a maneira do que sugere Leon Denis,
que permite ler esse livro. Permite abrir os canais da intuição, as correntes ascensionais falarem conosco, que permite ouvir em nosso coração Deus nos falando conosco e nos esclarecendo. Meus irmãos, essa é a consciência, essa é a potência da alma ainda tão endevassada por todos nós. Mas onde está guardado o nosso tesouro? Onde está guardado o nosso roteiro de redenção das almas? Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana, muita paz. Obrigado, Vitor. Estamos finalizando então o Evangelho desta noite. Agradecemos a presença de todos. Logo após então nossa prece final, teremos o passe, e assim aqueles que desejarem, é só aguardar. Envolvidos que estamos nestas vibrações de paz, de fraternidade, só nos resta agradecermos a Deus, nosso Pai, Criador, pela vida. Agradecermos aos espíritos amigos por ter nos amparado, nos envolvido nas melhores vibrações. E a Jesus, nosso amigo incondicional, só temos que agradecer a este irmão querido pelo seu carinho, pelo seu amor a todos nós. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. E nossa boa noite a todos.